Olá pessoal, como vocês podem ver, aqui tá um pouco escuro, tem só aquela luz dali e já é noite aqui. E eu resolvi gravar esse vídeo agora, esse horário, porque é um horário que é melhor para mim, é o horário que eu tenho mais tempo. Bom, gente, uns dias atrás eu senti no meu coração de não guardar esse testemunho só para mim, mas também de compartilhar com você também esse testemunho, que é muito importante, é algo que eu vi, não é algo que eu soube, não é algo que alguém me falou, não, foi algo que eu presenciei, foi algo que eu vi. Lá no meu canal, se vocês forem lá, se inscrevam no meu canal, tá bom? Se vocês forem lá, vocês vão ver outro vídeo que eu já gravei, dando um testemunho meu mesmo pessoal, de algo que eu vivenciei dentro da minha casa, com a minha filha, e é muito bom, tá? Vão lá, se inscrevam no meu canal, deixe o seu like lá e compartilhe esse vídeo também para que alcance outras pessoas. É muito importante o que eu vou falar aqui. Há alguns anos atrás, mas antes de eu iniciar, eu quero dizer o seguinte, que eu resolvi falar aqui, porque, gente, essas coisas nós não devemos guardar só pra gente. É importante a gente compartilhar, porque outras pessoas podem estar vivendo assim, ou seja, evita pessoas de passar por essa situação constrangedora, uma situação muito difícil e muito triste. O que eu vou falar para vocês aqui. Eu conheci uma família, eles moravam na mesma rua que eu morava, eram meus vizinhos, moravam bem ao lado, passava a minha casa, a segunda, na terceira casa eles moravam. E lá morava uma família, duas crianças, meninos pequenininhos, um de 5, parece que era 5 ou 6 anos, o outro de 3 anos. O esposo dela era professor de inglês, né, numa escola. Ela também era professora também numa escola e viviam muito bem. Era uma mãe que cuidava muito bem dos seus filhos, muito bem, carinhosa, atenciosa, tá? Eu vi isso acontecer e vi a maneira deles viver. Só que gente, é muito importante isso aqui, a gente ter cuidado com o que a gente traz para dentro de nossa casa. É muito perigoso, porque muitas das vezes você traz algo para dentro da sua casa que vai causar uma tragédia. Às vezes é algo tão simples para você e você às vezes nem sabe que aquilo ali é algo consagrado a Satanás, algo que a pessoa consagra. Então aquilo que é consagrado a Satanás é algo diabólico, é algo que você traz para dentro de casa e vai trazer uma influência negativa, vai trazer coisas ruins para dentro da casa, sabe? Vai fazer com que coisas sobrenaturais aconteçam dentro do lar e no meio da família. Então veja bem, olha o que aconteceu com essa família. Essa mãe, ela gostava de assistir, não sei se vocês lembram, desse filme que passava muito frequentemente do Chuck, boneco do Chuck. Inclusive, na época estava muito em auge e fizeram até bonequinhos dele para vender nas lojas. Nas lojas o que mais tinha era boneco do Chuck para vender. E muitas crianças queriam esses bonecos, mas de quem queria esses bonecos? E essa mãe, ela também não sabia, como muitos também não sabem, que era um boneco diabólico, um boneco consagrado ao diabo, né? E aí ela gostava muito de assistir os filmes e ela sempre, constantemente estava ali. Ela tinha muito apego a esse boneco do Chuck. Gente, um certo dia, ela de tanto ver filme, de tanto estar em contato com esse boneco diabólico, o que acontece? Ela era uma pessoa normal, essa mulher não tinha problema nenhum psicológico, nada. Era uma mulher que vivia como qualquer outro pai e mãe de família. E isso daqui serve de alerta para você que é pai e mãe,
tá? Isso aqui é sério, isso aqui não foi historinha, isso aqui foi fato. Realmente aconteceu. Eu vi e presenciei. O que acontece? Um certo dia ela foi deitar pela parte da tarde, deitava ela e o filho dela, mas só que segundo ela relatou que já fazia mais de semana que isso acontecia, ela tinha visão do boneco, ou seja, o boneco aparecia para ela. E sempre que o boneco aparecia para ela, era com a faca na mão, dizendo que ia matar os filhos dela, que ia matar os filhos dela. Era toda vez que ela ia deitar à tarde e isso acontecia. Pois bem, um certo dia aconteceu de novo. Ela estava deitada, o esposo dela estava trabalhando e ela em casa com as crianças, quando esse boneco apareceu e foi pro rumo dos filhos dela para querer matar. E foi ela vendo aquilo ali, tudo acontecendo assim. E ela automaticamente, para defender os filhos, foi lá, pegou a outra faca e foi lutar com o boneco. Sendo que naquela visão, o boneco fazia a visão dos filhos dela, ou seja, eram os filhos dela e o boneco fazia a aparência, ou seja, o boneco não, o demônio, o próprio demônio, fazia a aparência dos filhos. E ela olhava a aparência do boneco nos filhos, você entendeu? Então, para você ver como as coisas diabólicas é terrível. Elas acontecem de forma terrível. E ela foi lá, pegou a faca e achando que estava matando o boneco, matando o filho dela, sem ela saber. Porque ele aparecia na aparência, né? Ou seja, o boneco aparecia na aparência do filho dela, certo? Sendo o filho dela, ela via que era o boneco, ela não via a aparência do filho, ela via a aparência do boneco no filho. E aquilo ali era algo diabólico, gente, diabólico. Sendo que ela deu facada nos filhos dela e matou os 2 filhos dela. Gente, foi triste demais. O que aconteceu? Ela foi presa, a população queria matar ela, porque tem pessoas que não entendem, não compreendem. Aí deram ela, tá doida, não sei o que. Aí foram fazer o exame psicológico. A mulher boazinha, gente. A mulher não tinha problema nenhum psicológico, nem tinha loucura, nada. E ela dizendo, gente, eu não matei meus filhos, eu não matei meus filhos, eu matei foi o boneco que matou meus filhos, foi o boneco que matou meus filhos. Eu fui para defender meus filhos porque ele queria matar. Então, para vocês verem, gente, a gravidade da gente trazer coisas para dentro de casa. Tem coisas que você compra lá na rua e às vezes para agradar o seu filho, para agradar a sua filha, traz para dentro de casa, algo muito sério que pode se transformar numa tragédia dentro de casa. E foi o que aconteceu com essa família. Então, veja bem, às vezes é uma roupa, às vezes é um brinquedo e assim outras coisas mais. Então, o que aconteceu com o esposo dela? O esposo dela ficou louco. O esposo dela ficou louco. Hoje em dia, ele, alguns anos atrás, ou melhor dizendo, ele andava na rua falando sozinho. Ela foi presa, passou muito tempo na cadeia. Estragou com a família. E ele falando sozinho, a gente encontrava ele falando sozinho na rua. Aí ele parava, uma pessoa dizia, falava uma palavra de inglês e saía andando, falando sozinho. Então, quer dizer que aí ele ficou perturbado. Quer dizer que desestruturou uma família inteira, né? Por causa de quê? Por causa de certas coisas que às vezes a gente adota dentro da casa da gente, a gente não observa. Às vezes até a televisão, às vezes a mãe quer fazer as tarefas dentro de casa e quer deixar a criança na frente da TV, assistindo desenho, e não sabe o que finalidade tem aquele programa, aquele desenho, o que vai trazer para a vida da criança. Então eu quero dizer para você prestar muita atenção, pai, muita atenção, mãe, com o que você faz dentro de casa para seus filhos, porque isso vai repercutir na vida também de vocês, tá? Então o que eu não quero para mim, não quero para ninguém, eu estou passando para vocês, porque isso aí foi muito triste, né? E isso que quase acontece comigo, né? Eu fiz um vídeo, tá lá no meu canal, vocês vão lá e ver. Eu também tenho uma história que eu passei, não por isso, graças a Deus não chegou a ser tão trágico, mas eu enfrentei uma situação bem difícil por causa de coisas que eu comprei, né, consagrada, e levei para dentro da minha casa, tá? Então, isso aqui serve de alerta para você, pai e mãe.
tá bom? E no próximo vídeo eu vou estar falando a respeito de um outro assunto muito importante também, que é devido desenhos animados, sabe, coisas que também é muito perigoso para dentro da casa da gente, para os filhos da gente, e que muitos não sabem, tá bom? Então, até mais, é esse alerta que eu estou dando aí para você, tá? E que você põe em prática, não leve qualquer coisa para dentro da sua casa. Saiba o que você está comprando lá fora, saiba o que você está comprando para seus filhos, para dentro de casa, para você saber se aquilo não é consagrado, né? Coisa diabólica que você está traindo para dentro de casa e não sabe, tá bom? E traz consequências sérias, tá? Eu resolvi tirar a câmera do tripé e segurar. Fui colocar minha filha para dormir. Só para concluir aqui o que eu estava falando, gente, essas coisas que a gente às vezes compra sem saber, que muitas das vezes você compra, você está inocente, você não sabe o que você está trazendo para dentro de casa. Às vezes é uma blusa consagrada a Satanás, que a maioria dessas empresas, desse pessoal que fabrica brinquedo, essas coisas, dificilmente eles não consagrarem as coisas dele, até mesmo porque eles querem que as coisas deles fiquem no auge, venda muito, eles ganhar muito dinheiro, essas coisas assim. Então, é bem difícil isso aí, bonecas, essas coisas assim. Até mesmo hoje em dia, você sabe, desenho animado é consagrado, essas coisas, tudo, e influencia a mente das nossas crianças. Então eu quero dizer para você que é muito perigoso. A gente tem que saber o que traz para dentro de casa, porque isso traz uma influência terrível. Isso daí são demônios por trás de tudo isso. E demônios é tão terrível que eles não querem ver o bem das pessoas. Então aquilo ali, eles fazem muitas das vezes a criança ficar peralta, a criança ficar agressiva, a criança ficar brigando com os pais, respondendo para os pais. Às vezes pequena, 12 anos, 9 anos, 8 anos já é uma criança agressiva, não respeita os pais. E às vezes nós pais não sabemos, não, por que minha filha é assim, por que minha filha é desse jeito, eu ensino e tal. E a gente não sabe que por trás daquilo tem uma influência maligna, tá? Por quê? Porque às vezes a gente compra, às vezes, brinquedo, dá pra criança. Olha, eu tinha uma boneca aqui dentro de casa da minha filha, que na hora que eu olhava pro olho dessa boneca mudava de cor e parece assim que mexia de um lado pro outro. Parece não, realmente mexia. Uma vez um dia desse eu mostrei pra minha filha, eu disse, minha filha, olha pro olho dessa boneca e vê uma coisa aí. Aí minha filha olhou, ficou olhando, ela, Virgem mãe, jogou em cima de minha boneca, assustada. Eu falei, o que foi que você viu? Você viu a mesma coisa que eu vi? Ela disse assim, mãe, eu vi o olho dela vermelho, o olho dela fica assim se mexendo. Mãe, não quero mais essa boneca não. Eu falei, pois é, minha filha, porque se eu fosse pegar ela e jogar fora, minha filha ia chorar e não ia entender. É por isso que eu pedi para você olhar pro olho dela e ver o que eu tava vendo, sabe? Então, gente, é coisa diabólica. Tem brinquedo que é diabólico mesmo, tá? E olha que nesse período que minha filha tava com essa boneca, ela beijava essa boneca, ela dizia que amava a boneca, cheirava a boneca, que vocês precisavam ver, parece que é uma coisa normal. E eu sempre que olhava para essa boneca, eu via algo estranho nessa boneca. E eu sentia aquela sensação ruim, né, quando eu olhava essa boneca. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou tirar essa boneca da minha filha? Ela vai chorar muito, vai dar trabalho, né? Eu comprei no Dia das Crianças para ela, essa boneca. E eu olhava para essa boneca, aí eu levei assim, de minha filha. A Ratinha falava para ela, olha pro olho da boneca. Ela, não, mãe, o que tem o olho da minha boneca, mãe? Eu amo minha boneca. Era um chamego essa boneca. E eu olhava, toda vez que eu olhava para essa boneca, eu via o olho dessa boneca se movimentando e mudando de cor. Aí eu disse, orei a Deus, e disse, meu Deus, faça a minha filha ver o que eu tô vendo. Foi quando eu mostrei pra ela, a menina se assustou, não quis mais saber da boneca. Ela mesma foi comigo lá no lixo e jogamos no lixo. As duas bonecas que ela tinha, nós jogamos no lixo. E minha filha tinha uns comportamentos muito terríveis, tá? Quando tava com essa boneca. Minha filha tava assim, muito agressiva, sabe? Minha filha estava assim, de um comportamento muito feio. E eu estranhei aquele comportamento dela, né? Porque ela não era desse jeito.
Então é isso aí que eu quero passar para vocês, é isso, gente. Muito cuidado com o que vocês trazem para dentro de casa, muito cuidado mesmo, tá bom? Até mais, um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu gravei assim 2 partes do vídeo, porque o meu celular ele tá com a memória cheia, então eu fiz em 2 partes o vídeo. No próximo vídeo eu vou estar falando para vocês um outro testemunho que muito importante também, algo que eu sei, vivenciei, tá, gente? O que eu tô falando para vocês que não é algo que me contaram, é algo que realmente eu vi, vivenciei, e isso é muito importante, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.